Pessoal, tudo bem? Eu sou o Chico, trabalho aqui na Csoft e vim apresentar o nosso mais novo projeto, o nosso podcast chamado Impulsiona. O que é o Impulsiona? O Impulsiona é fazer as pessoas aprenderem, conhecerem, trocarem experiências sobre diversos temas ligados ao setor de tecnologia, gestão de negócios, empreendedorismo, inovação, metodologias e todo e qualquer assunto que faça sentido no universo da Csoft e no universo da tecnologia como um todo. Cada episódio nós vamos utilizar temas atuais, temas que estão em alta no cenário da tecnologia, discussões. Vamos trazer também experiências pessoais e profissionais de muitas pessoas renomadas no setor. Vamos trabalhar também e falar sobre os nossos produtos. Equipe que trabalha aqui na IC vai participar também, falando sobre suas especialidades, sobre coisas que acontecem no nosso universo da Csoft. Então, vai ser um espaço muito legal para trocarmos experiências e falarmos sobre esses temas todos. E nada mais justo do que no nosso primeiro episódio, chamar e convidar, melhor falando, duas pessoas de referência no mercado e no cenário da telecom. Nós somos uma empresa de tecnologia, mas a telecom é a nossa base. Então hoje, os nossos convidados são Cleiton Paris, sócio e fundador da Csoft. Obrigado, Cleiton, por estar aqui. E o Thales Ferreira, CEO da Loucos da Telecom, também outra referência no cenário da telecom. Obrigado pela presença de vocês, é muito bom estar aqui com vocês, conhecer o Thales pessoalmente. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Ter conversas com o Cleiton, como já tivemos muitas vezes. Então, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco brevemente sobre a trajetória de vocês, o tempo que estão trabalhando em telecom. Por favor, Thaleson, pode... Bom, cara, primeiramente é um prazer estar aqui inaugurando esse podcast, né, junto com o Cleiton, com você, é uma honra. E falando brevemente sobre mim, como você falou, né, eu trabalho com telecom desde 2012, 2013, comecei como auxiliar técnico no ramo, em grande operadora, entrei porque é uma área apaixonante, né, cara, você entra, eu sempre fui fissurado e apaixonado por tecnologia, né, então eu entrei por causa dos meus irmãos, começou a trabalhar, e gostei, enfim. A Loucos da Telecom surgiu em 2015, por gostar de tecnologia e acompanhar muito YouTube, muito conteúdo que era feito para a internet, eu nunca tinha visto ninguém produzindo esse tipo de conteúdo de telecom, né? E aí eu comecei a mostrar o meu dia a dia como técnico de campo, a realidade mesmo, né? As dificuldades que a gente passava e eu, como técnico, queria mostrar para os clientes ou até para a nossa própria categoria. E aí a Loucos da Telecom, em 2018, se tornou o meu business principal, vamos dizer assim, né? Na época eu ainda era técnico, passei por vários provedores, operadoras. Minha última operadora foi o provedor do meu irmão. Eu comecei a receber convites para participar de evento, meu trabalho começou a ganhar uma certa relevância. E aí eu foquei 100% na Loucos, né? Então a gente até hoje tem nossos produtos, camisetas, canecas, temos os nossos quadros no canal, a gente pode falar mais pra frente, que é o Arruma Meu Pop, nós também temos podcast, Loucos na Estrada, Trip do Loucos, e esse é um pouquinho, estamos aí até hoje. Legal, bacana, obrigado, nós vamos falar sim sobre esses produtos mais à frente. Cleiton. Queria agradecer pelo convite e queria dizer também, Chico, que estou muito feliz de mais um sonho realizado. Esse podcast aqui a gente idealizou por muito tempo, né, Chico? E também fiquei muito feliz de saber que você vai ser o host. Obrigado. Acredito que tem tudo para dar muito certo, ter um podcast de muito sucesso, né? E também queria agradecer a presença do Thales. Acompanho o Thales há muitos anos, desde o início, e sou um fã muito do canal, fã do Thales. E acredito que você representa muito o setor. A Loucos, ela entrou eu acho que foi até com uma espécie de brincadeira. Começou. Total. E conectou muito com a realidade do setor, né? É uma loucura mesmo, né? Só sendo louco. Tem que ser muito louco. Mas é um setor telecom, um setor assim que eu costumo dizer que foi um setor que transformou a minha vida, Thales. É o Cleiton antes desse setor e o Cleiton depois do setor telecom.
né? Então, eu devo muito para esse mercado. E quando eu vi você fazendo os teus vídeos, você mostrando as dificuldades, o dia a dia, eu me conectei muito com você, cara, e até hoje somos amigos, sou teu fã, né, Thales? Obrigado. Quanto tempo de telecom, Cleiton? Eu diretamente no setor eu fiquei por 16, 17 anos, diretamente provendo serviço, né? Mas eu tô trabalhando já com fibra ótica e redes e conectado ao setor há 25 anos, né? Tive o primeiro contato meu com fibra ótica foi no ano 2000. Eu entrei numa empresa que era a estrutura da empresa era uma estrutura, a planta dela era muito grande, né? Ela tinha várias plantas industriais e várias plantas de escritórios. E lá ainda antes do ano 2000, eles conectaram todos os escritórios por fibra ótica. Caramba! E eu, quando entrei lá, era conectado com aqueles conversor de mídia, né? Barra 100, 10 barra 100. E conectava as estruturas por fibra ótica. Comecei ali, cara. Nos anos 2000, Mas a conexão de internet da empresa, ela chegava... Tinha um fornecedor de internet a rádio na cidade, que entregava internet por rádio, se não me engano, na época, eu acho que entregava 128K, um negócio assim, para a empresa. E tinha um servidorzinho Coyote Linux lá dentro, que a gente fazia um NAT e compartilhava a internet para a empresa toda. Então essa foi a minha primeira contato, assim, com internet, com telecom, né? Eu tive contato antes com a internet, né? Tive acesso acessei a internet antes dessa época, inclusive na faculdade, mas diretamente, assim, vendo o negócio mesmo, foi no ano 2000. Depois provedor, depois IC. Em 2004 eu iniciei um provedor com a minha família, né? E esse provedor, a gente dividiu ele, separou em 2011, entre meu pai e o meu irmão e eu. E eu continuei com esse provedor numa cidade, meu irmão e o pai ficaram em outra. E eu fui até 2017 nesse provedor, onde eu fiz um exit, fiz a venda. Mas eu já tinha começado um outro, porque eu tinha começado um outro com os meus funcionários. Numa outra região. E um dos principais objetivos meu na época de continuar com o provedor, com o provedor, era para a gente conseguir testar as tecnologias da XC no provedor. E esse foi os principais propósitos até 2021, quando eu fiz o exit do provedor e de lá então não atuo mais diretamente no setor. Legal, bacana. 2 referências, né, pessoal, do setor de telecom no Brasil. Obrigado mesmo, eu fico muito feliz aí por tê-los aqui presentes nesse primeiro episódio. Diante de todas essas experiências, como é que vocês estão vendo o cenário do mercado de telecom no Brasil? Como que vocês estão percebendo isso, os movimentos? Como que vocês veem esse mercado hoje? Bom, eu tô muito na estrada, né, cara? Então, todo mês eu viajo muito, seja de avião, agora a gente tá indo muito de carro, porque de avião você tá pulando tudo ali, né? Você só chega no destino. E de carro não, você vai parando ali em cidade, vai conhecendo a realidade não só dos provedores, mas também da cidade, né? Da necessidade daquele lugar. E a movimentação que eu tô vendo agora é não ser só mais internet, cara. Aquela palavra todo mundo usa, né? Commodity, internet é commodity. E é real. E hoje a movimentação é em busca de novos serviços, agregar novos serviços dentro da casa do assinante, né? Desde de Palmas, lá no Tocantins, que eu visitei a Net Prime, que é um grande provedor, que aí ele entrega painel solar para a casa do assinante. Ele criou uma divisão no provedor dele, não, agora a gente começou o painel solar, o cliente final quer, vamos entregar internet, painel solar, TV, tudo, streaming, desde uma cortina automatizada, né? Então, mais conectividade dentro da casa do assinante, sabe? Todos esses gadgets que tem dentro da casa do assinante, não só mais o assinante comprar, mas o provedor prover esse serviço, né? Desde uma fechadura eletrônica. Essa é a maior movimentação que eu estou acompanhando de momento. Ainda está num passo muito lento, porque por causa da mão de obra, né?
por mais que a gente tenha muita mão de obra boa, qualificada, mas ainda é pouco, né? Tem algumas questões que os provedores ainda precisam investir mais em treinamento, precisam olhar um pouco mais para a equipe técnica, para a equipe que ele tem. De repente, o próprio dono do provedor sair um pouco da operação também, para ter uma visão diferenciada do negócio dele, né? Mais uma movimentação que eu estou vendo acontecer, os provedores estão fazendo. Poderia falar aqui da Era Giga, a maioria, você vai... Aqui, eu tive agora aqui no Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, visitei muitos provedores ali, a GNS, deve conhecer, tem um peruano lá, tem toda aquela galera lá, e os caras é no XGS-PON, cara, é 4 GB no Wi-Fi, entendeu? Então, mas ainda assim é internet, né? É conexão. E a movimentação de momento que eu estou acompanhando, falando assim de conectividade, o olho está sendo para dentro da casa do assinante. O que mais o provedor pode entregar, sabe? O provedor de internet passando a ser um provedor de serviços dos mais variados. Geral. Você enxerga ainda, Thales, que o cliente final, a percepção de velocidade com esses novos planos XGPON aí, ele percebe isso como valor ou não? Pra ser sincero, não. Pra ser sincero, não. É que chegou... Acaba sendo muito marketing, né? Igual eu falei, coloca 1 GB. Não, coloca 1000 megas no placar. Mas, cara, igual a gente está montando lá a nossa infraestrutura, a gente não quer trabalhar dessa forma. O Wagner da WSNet, você conhece lá, eles também já não falam mais de velocidade, né? Então, quem pegou a chave do negócio, falou, cara, não, a velocidade Então, isso significa, vai funcionar, isso significa que você tem que tomar cuidado de fazer grandes investimentos pensando só em velocidade, Sim. que não vai entregar valor a mais para o cliente. Não. No meu ver, por onde eu visitei, não. Eles querem ter, né? Quer ter no placar, mas na real, o assinante final... Não percebe. E a gente sabe muito bem disso. Não percebe, né? Tem muitas outras formas de o assinante lá na ponta perceber valor, né? Muitas outras formas muito melhores e com muito mais baratas, né? Total. Do que você trocar toda a tua planta GPON para XGPON, né? Total. Cara, então tem que tomar muito cuidado, né? Conheço um provedor que tem 60 LTZ PON, né? A NR Conexões que Fortalecem lá do interior de São Paulo. Não, deve ter umas 90 OLT EPON, ele funciona, tá? Isso aqui meus planos não são planos altos, é 100 mega, 150 mega, enquanto os concorrentes estão entregando planos mais altos, mas eu não perco nada aqui. Mas mesmo assim, né? EPON ele consegue entregar velocidades maiores, né? Sim, consegue, mas ele tem também outros serviços, como TV, telefonia, né, ali embarcado, então não, acho que telefonia não, só TV. Eu tive como a XC hoje ela atua hoje com aproximadamente 25% dos assinantes do Brasil hoje estão gerenciados pela XC. É muita coisa, né? É muita coisa. Então... Deve ser mais, né? Você tá sendo modesto aí, porque pelo Brasil todo quase todo mundo tem o XC, cara. É mais. Não, mas eu tenho... É que tem números, né? Sim. E a gente tem acompanhado ano a ano e a gente tem essas estatísticas de assinantes que os nossos clientes têm cumulativos aqui, né? E teve um grande auge ali na pandemia, foi um crescimento de assinantes em torno de quase 30% na média geral de crescimento de assinantes na nossa estrutura, né? Só que a XC não é só que cresceu os 30%, todo mundo cresceu 30%. Não, a XC aumentou quase 800 empresas dentro da base. Mas vamos colocar que a média foi 15% de crescimento de base, né? Então, foi um número assim bem grande de crescimento de base no ano de 2021. E isso vem gradativamente diminuindo, né, aos anos, porque acaba, né? A população chega num limite a pandemia também, né? A pandemia foi um auge, né? Impulsionamento muito forte. E hoje a gente percebe que tem bastante troca. Ainda temos crescimento de base, ainda é um crescimento grande. Então, se está crescendo aqui na XC ainda a base de clientes, significa que tem gente crescendo, né? Sim. E se tem gente que está empatando, é porque, né, tem que cuidar. Eu acho que hoje ainda, Thaleson, é possível um crescimento de base. Não estou falando de faturamento, tá?
Tô falando de base. É possível ainda, bem trabalhadinho, fazendo um feijãozinho com arroz bem feito, crescer base aí 5% a 8% ao ano, é possível crescer. Eu acho que daí vem ao encontro do que vocês falaram há pouco, né? Com o tempo, o mercado vai estagnando e começam a acontecer muito mais as trocas entre os provedores, né? O cliente sai de um, vai para o consumidor, sai de um, vai para o outro. E entram as questões que foram faladas há pouco. Como que eu vou gerar valor para o cara sair do A para o B por uma questão financeira apenas? Pela velocidade, pelos serviços agregados, né? E o Thaleson falou agora há pouco, né, das andanças por aí, né? Falou um pouquinho do desafio dos provedores regionais, como que esses pequenos provedores estão se movimentando, ou melhor, estão querendo crescer, estão se movimentando ou não? O que eles estão fazendo para mudar esse cenário, né? Cara, para crescer, né? Para crescer, eu acho que o negócio, né, igual que ele falou, também é se diferenciar, focar no crescimento, né? Que eu ia falar que a Claro, recentemente, a adição dela por mês é de 13. Claro que tem muita rede, tem muita fibra espalhada, né? Mas foi de 300 mil novas conexões. Então é muita coisa. 300 num mês, isso né? no mês? Num mês. Eles têm hoje 10 milhões de assinantes, né? Eles colocaram 300 mil num 3% mês. 3% no mês. É muita coisa. É muita coisa. Então tem mercado, tem espaço. Né? Eu ali no fim... E o ticket é alto, né? O ticket deles são os mais altos. Quando nós vendemos a operação ali na metade de 21, ali em Joinville, o provedor chamava-se Zappen. Nós tínhamos, no auge da pandemia, chegamos a ter um crescimento de 9% ao mês. E só que daí, tipo, nós éramos sócios, né? E eu tinha, os meus sócios eram pessoas humildes, os caras que eram meus funcionários. Entende? E daí, como que você consegue crescer 9% ao mês, cara? Precisa injetar dinheiro. Só que nós sempre fomos muito pé no chão, né, com eles. Eu capitalizei, eu fazia um mútuo, não era muita coisa, Thales. Eu fazia um mútuo de 30 mil por mês para eles, para eles crescer. Só que eu tive que limitar o crescimento a 6. Tá. Disse, gente, vocês estão proibidos de crescer mais que 6. Então, isso na pandemia. Então, assim, esse foi um ano que a Zappen, em 2021 ali, 2020, 2021, ela cresceu 200%, 300%. Entende? E teve várias empresas nessa época que cresceram 300%, né? Só que hoje já não é, a realidade é diferente. Esse crescimento que foi essa onda que foi gerada na pandemia, agora nós não estamos mais na crista, nós estamos de novos assinantes. Então, isso até é uma coisa que acomoda, né? Porque é fácil crescer, é fácil vender, é fácil, né? E agora que a competição é mais acirrada, que você tem que melhorar em vários aspectos, como que você melhora? Como que você faz o seu provedor ser melhor que o outro? Ou a competição, eu sempre disse, competição é maravilhoso. Competição é uma coisa que só faz você crescer. Pessoas que têm medo de competição é porque elas ainda não entenderam o que ela significa para você. E eu vou falar que eu tive muito medo de competição. Tive medo mesmo. Hoje eu adoro competição. Eu acho que é algo que só me faz crescer. E no provedor de internet, eu vejo que o que faz agora é você investir nas pessoas dentro da empresa, em treinamento, em especialização, para você conseguir ser mais eficiente, ter uma empresa mais otimizada, entregar um serviço melhor para o seu cliente e investir em novos serviços, novas tecnologias. O provedor de internet, eu faço essa pergunta sempre. Por que você acha que tem gente comprando? Por que você acha, Thaleson? O que os caras estão vendo que você ou que eu não estou vendo? O que o cara que está comprando ele está olhando? Você entender, você já se fez essa pergunta? Cara, já me fiz essa pergunta e pra ser sincero, não me vem a resposta, porque às vezes eles compram até uns provedores que você fala, caramba, comprou esse cara, mas ele vai ter que investir o dobro agora pra deixar esse cara aceitável, né, pra ele não perder base. Sabe o que ele vê? É muito doido. É que você tem
um conector de fibra ótica dentro da casa do cara. Ele enxerga que você tem um ecossistema, você tem uma oportunidade de ter serviços dentro de uma residência. Perfeito. É isso que o cara enxerga. Aqui na XC a gente já teve várias... A gente é muito assediado para M&A, para vender XC, para vender parte, para ir para o mercado. Coisa assim, é dia sim e outro também. Só que a gente já isolou isso faz 2 anos, a gente nem fala, né? A gente nem aceita conversar sobre isso porque não é o momento, a gente não enxerga isso, a gente não vê, a gente entende que a XC é uma empresa que é para ficar para os nossos filhos, entende? E um dia eu perguntei, o que vocês estão enxergando que eu não estou enxergando? Por que vocês querem comprar a empresa? Olha, eu ainda não sei. Mas eu sei que quando eu ter todo esse ecossistema, mais com outro ecossistema, eu vou ter um grande negócio e eu vou ter muitas oportunidades de negócio. E com essa grande evolução tecnológica que estamos tendo agora, que é essa nova 4ª revolução industrial, que é a revolução tecnológica de inteligência artificial, vai ter muita oportunidade de negócio. E o cara que tiver um acesso no cliente final direto, cabo lá dentro, cara, vai ter muita oportunidade. Então é nesse ponto que as pessoas têm que começar a olhar, né? Que tipo de oportunidade eu vou ter? E você vai abrir mão de ter essa conexão direta todo mês com vários clientes. Você vai perder essa oportunidade de fazer outros negócios com ele mais para frente, um negócio de futuro. Imagina o cara olhar para a XC e dizer assim, eles estão em 40 milhões de usuários. Então, assim, nós temos uma capilaridade e uma entrada muito significativa no mercado brasileiro, né? Então, isso é bem interessante ouvi-los falando desses desafios e tal. Foi falado agora de aquisições também, né? Como que está a questão de legislação, de regulamentações? O que tem mudado ou mudou, que impacta positiva ou negativamente no cenário da telecom hoje? Tem algumas mudanças que ocorreram recentemente. Temos agora a questão da nota 62, que está, a princípio, programada para 1º de novembro migrar. Então, a nota de telecom, os provedores vão ter que passar a emitir nota 62. Que outras, se é que elas estão aí, vem impactando no cenário? Isso é muito complicado, né, entrar muito a fundo nisso, porque todo mês existem novas regulamentações da Anatel, né? Então, o provedor de internet, ele tem que ficar de olho nisso, ele tem que ter uma pessoa hoje específica dentro da base ou uma consultoria contratada só para ficar de olho nessas novas mudanças e regulamentações. Esses dias eu estava ouvindo até um podcast que eu achei engraçado, que o cara falou, você sabe quando o país é complicado, às vezes burocrático, quando você chega e vê um monte de licença e alvará na parede, né? É alvará disso, daquilo. E com o telecom também não é diferente, né? São várias obrigações que ele tem que prestar junto com a Anatel, com o próprio governo. E agora, uma discussão que está acontecendo agora é sobre a faixa de 6 GHz, né? Eu não vou poder entrar muito a fundo sobre isso, não estudei muito, mas é algo que a Brint, né, tá batendo muito em cima. Eu tive agora no Capacity Latam também, foi um tema, né? Mas, cara, o provedor, dificilmente ele vai conseguir ficar de olho nisso, então ele precisa ter uma pessoa, né? Assim como o Clayton falou, ele precisa ter pessoas ali para ajudar ele, então ele precisa ter uma pessoa só para ficar de olho nessas regulamentações, porque todo mês tem coisa nova, cara. Falando de associação, Thalisson, eu sou bastante crítico com as associações, assim. Uhum. E a associação, ela tem que fazer um papel de representatividade, mas com interesse genuíno. Uhum. Interesse genuíno. Uhum. Porque vemos muitos interesses que são interesses de alguns, né? E isso prejudica muito o setor, e o setor não faz nada, né? É verdade. Hoje tem uma nova liderança lá, né? Eu confesso que eu até conversei com ele. Eu falei, cara, nunca tive proximidade com a Brint, não sei porquê. Não, nem sei. Entre outras. Mas eu falei, conta com a gente. Né? E agora o novo presidente, eu acho que ele é um provedor de internet também. Então é um cara que... Eu não tô acompanhando a Brint agora recentemente. Eu fiquei bastante decepcionado na época do leilão do 5G, que não tivemos apoio, né? De nenhuma associação.
né? Tivemos algumas associações que fizeram um apoio, que trabalharam com nós no negócio, mas realmente colocar a pele em risco, assim, tipo, se indispor com os interesses governamentais, tipo, ir pro fight mesmo, brigar, de verdade, eu senti, assim, muito pouco interesse. E vejo hoje todo mundo tentando remediar o que a gente tentou defender lá atrás, lá com o leilão 5G. Mas o que eu entendo que a política é uma coisa assim, ó, é uma máquina de moer carne, né? Então, também eu entendo que não dá para querer ir com muita sede ao pote, assim, porque você pode se queimar, né? Mas eu queria, né, que o pessoal que está assistindo o podcast comece a prestar atenção no como que a Associação de Santa Catarina está fazendo, tá? Eu tô vendo um movimento aqui da associação aqui da Pronet, que realmente, viu, temos representantes ali que estão indo pro fight, sabe? Estão indo lá para brigar de verdade mesmo, sabe? Participando da parte do governo, participando junto com a concessionária de energia, sabe? Eu tô muito orgulhoso da associação da Pronet, que eu queria fazer uma declaração pública de amor por eles. Cara. Que legal. Realmente estão representando de verdade mesmo, né? Então prestem atenção no que a Pronet está fazendo aqui e tentem cobrar das associações de vocês para replicar isso nas outras associações. Um tema que você só falou da Anatel, né, cara? Igual a Anatel exige muito bloqueio imediato de algum IP específico, como começou a acontecer muito com serviços de IPTV ilegal, né? Enfim, do nada o provedor recebe lá, fala, ó, você bloqueia isso pra mim, você tem 24 horas, senão você vai ser penalizado por isso. E isso não deveria ser assim, sabe? Tem coisa que não compete 100% ali ao provedor, mas acaba caindo no colo dele e ele é o menos assessorado por isso, né? Então, são muitas questões, que aí, no caso, as associações se juntar para brigar em cima disso, cara. Regulamentar ou mudar a forma de regulamentação, mudar o processo, né, para facilitar o dia a dia e nos do últimos provedor. Nos últimos tempos foi uma chuva de e-mail. Eu tive relato de provedor que recebia páginas e páginas de PDF de bloqueio, né? E se o cara é um cara pequeno, não tem tanta infraestrutura, ele já fica, meu Deus. O que eu vou fazer penalizado. agora? E é um prazo muito curto, né? Às vezes eles dão 24 horas para você. Calma aí, cara, eu tô viajando, eu tô ocupado. Não deveria ser dessa forma, entendeu? Tem coisa, claro, que... São muitas coisas que não compete o papel do provedor também, bloquear, chegou ali a notificação, beleza, mas poderiam ir mais a fundo ou ver isso de uma forma melhor, sabe? Legal, é um mercado muito louco, né? É muito louco, cara, tem muita coisa. Pegando o gancho do louco, por que loucos da Telecom, Thales? Porque a gente é louco mesmo. Cara, loucos... igual eu falei, eu comecei a página em 2015, né? Eu comecei no Facebook, depois Instagram e o último foi o YouTube, né? E eu queria alguma coisa... Meu, o cara que ele tá na rua, com a escada, aqui, ó, no ombro, com a escada pesada, no trânsito, 24 horas no sol por dia. 24 horas, porque se ele trabalha numa empresa que só vende link dedicado, se rompeu 6 horas da tarde, cara, tem um SLA e ele tem que ir lá fazer uma hora extra, virar a noite e resolver aquele problema. Então... Esse cara é apaixonado por isso. Eu não sou corintiano, mas tem aquela Loucos por Ti Corinthians, né? Que é de apaixonado, e por isso que eu quis fazer o Loucos da Telecom, que é por ser louco mesmo e apaixonado, porque a pessoa quando entra nessa área, passou de 3 meses, cara, já era independente. Se ele entrou no financeiro de um provedor, no NOC, ou como técnico de campo, se ele foi picado ali pelo mosquitinho... No marketing, né? Foi picado pelo mosquitinho, dificilmente ele sai. Legal. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você lá tinha os problemas de vocês lá na região, né? Você sempre foi na região de alta densidade populacional. Sim, cara. Risco de crime, assalto, morte, um monte de coisa, né? Muita coisa. Então, era uma realidade um pouco diferente de muitos lugares, né? Mas todo lugar tem sua realidade, né? Eu comecei as operações nos interiores, né? Aqui na região de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, principalmente Santa Catarina, é um local muito acidentado. É muita serra, morro, curva. Se você for aqui para o interior aqui e você não enjoar, andando de carro... Eu fiz isso de van, né? Fez de van? Fez mesmo, eu lembro. Você sabe o que eu tô falando. É loucura. Né? É loucura. Então eu entrei a empreender com o Telecom num lugar assim, ó,
bem hostil, sabe? Assim, no sentido de desafio de você conseguir atender regiões, né? Para você ter ideia, Thaleson, eu, já na época, não era... Eu fui algumas vezes junto com o pessoal, né? Para fazer as construções, mas eu tinha os nossos técnicos que subiam serra aí de 300 metros de desnível, assim, de altitude, sabe? A um grau aí de 40 graus, assim, a subir. Subiam de carro até onde dava, né, o zuninho. Para você ter uma ideia, tinha o pessoal que eles tinham um compressor dentro do carro, eles esvaziavam os pneus para conseguir subir de ré, de Uno até onde dava, e daí depois que eles subiam de ré até onde dava, eles carregavam bateria, saco de cimento, torre para cima, sabe? E depois, para descer, para voltar, para poder pegar o asfalto de novo, pegar a estrada de chão, chegava lá embaixo, pegava o compressorzinho, enchia os pneus para conseguir... É louco ou não é, cara? Não é? É apaixonado, cara, pelo que faz, né? O cara é apaixonado pelo que faz. Então, assim, há grandes desafios para conseguir levar a internet para o interior. E na época eu tinha até essa visão, Thaleson, de tipo, como eu falei antes que eu tinha medo da concorrência, para mim, quanto mais difícil de você fazer, era mais garantido, era mais fiel, né? E só que você levar uma internet para o interior, você fazer enlace de rádio, torre, morro, atender o cara a 50, 60, 100 quilômetros longe da onde tua base, custa muito caro. Daí a questão de gestão mesmo, empreendedorismo, entender que esse plano lá eu não posso manter o mesmo plano da cidade. Eu tenho que... É mais caro para me atender ele, é mais caro para me manter ele. Inclusive, quem está entregando hoje fibra ótica nos interiores, né, você está pagando aluguel do poste para atender lá o cara a 30 quilômetros lá, são 1.000 postes, sei lá, 300 postes para atender o cara. E também é o tipo de coisa que eu também questiono junto com as associações, né, tipo, cara, eu vou atender interior, eu tenho que pagar aluguel de poste do interior. Vai me custar muitas vezes... Postezinho de madeira, né? Algumas vezes. 3, 4 vezes o valor de poste para mim atender o cliente. Outras coisas também que eu acho totalmente injusta, né? Tipo, as concessionárias, se você não tem o poste, ela te cobra você pôr o poste e depois doar para ela, né? E pagar aluguel para ela ainda, do poste que você colocou. É verdade. É muito louco mesmo, né? Então, assim, são várias loucuras, né? E falta, eu acho, bastante regulamentação. E por isso que eu digo que o nome que o Thaleson colocou foi algo assim que realmente... Legal. Pro momento, então, né? Ali 2018 foi um... Foi o boom, né, do crescimento dos provedores, né? Meu conteúdo no início, ele era muito mais voltado pro técnico, pro batedor de escada, né? E aí, foi o que eu falei, 2018 a coisa começou a engrenar e eu tive que fazer algumas mudanças. Então eu comecei a direcionar o conteúdo mais pro dono do provedor, né? A verdade é que as empresas não queriam que você falasse com o técnico, porque o técnico geralmente ele não é o decisor, né? E sim o dono. Isso naquela época. Hoje também não mais. Hoje o dono, alguns, não todos, mas aparece na empresa uma vez na semana, e quem faz a compra é o cara que está cuidando do estoque dele, que às vezes decide até o equipamento que vai entrar e que não vai entrar. Então hoje muita coisa mudou. Então a gente acaba produzindo conteúdo hoje para todo mundo lá dentro. Hoje é só voltado para o dono. Amanhã é só voltado para quem o dono escolheu para ser o gestor. Não, hoje é para o técnico. Hoje é para o cara do NOC. Falou dos conteúdos, tá conseguindo separar isso bem com o público? Dá. É muito pelos programas, né? Também a gente separou por programas. E no podcast nosso é bem aberto, né? Daí generaliza. Até ia falar sobre os projetos, né? Então tem... Trip do Loucos na estrada, Arruma Meu Pop. Que mais? O Provedor, agora, né, também. Que é um projeto? Um projeto, o provedor mesmo. A gente está construindo um provedor de internet do zero. Nos dias de hoje, né, muita gente se pergunta, dá para montar um provedor de internet em 2025? É viável? Veremos. Veremos. Essa é a ideia. Vamos mostrar o que dá certo, o que dá errado, a estratégia que deu bom, a estratégia que deu ruim para nossa localidade, porque muda muito de localidade para localidade. Esse equipamento testamos, ele foi legal. Esse equipamento testamos, ele
não rodou muito bem. Então, Entendi. cara, a ideia do nosso provedor é ser uma escola para que Pra outros assistam, se inspirem, façam igual naquilo que eles tinham O desejado. melhor que puder. Agora, o nosso podcast é um formato muito parecido aqui também. A gente traz todo mundo relacionado ao mercado. Já trouxe esse cara de cabo submarino, de configuração de rede, técnico, dono de provedor, dono de operadora, em assuntos diversos, né? Agora, a trip dos loucos muda um pouquinho do Loucos na Estrada, por mais que pareça. É que na trip a gente entra na nossa van e passa 15, 20 dias na estrada visitando os caras mesmo. Igual a gente saiu a primeira foi de São Paulo a Fortaleza. E, cara, é roots. Por exemplo, cheguei em Brasília, eu escrevo lá, provedor de internet em Brasília. Todos que me dá no Google, eu começo a entrar em contato, começo a ligar para os caras. Todo mundo conhece, isso que foi legal. Às vezes o dono não conhecia, mas alguém lá dentro conhecia. Pô, não, vem, quero mostrar, grava aqui pra mim e tal. Então a gente foi muito bem aceito. E encontrar aqueles caras que não estão no evento. Tem muito provedor que nunca foi no evento, tem muito provedor que nunca recebeu visita de distribuidor e tal. Então essa é a ideia da trip, pegar o cara no susto. Estamos aqui na cidade, cara. E aí depois que você vai no primeiro, a trip toda tá feita. Porque um manda pro outro, pro outro, pro outro. Às vezes nem dá pra ir em todos, né? Então a primeira foi de São Paulo a Fortaleza, depois descemos lá pra Ouro Preto. Aí a segunda fomos sentido Paraguai, visitamos até um provedor lá, depois fomos Porto Alegre, né? Mostramos a situação dos provedores logo pós-enchente, né? Eles pediram pra gente lá, né? Mostrar, documentar também pra nossa categoria. E aí a gente fez agora pro Mato Grosso do Sul. Fomos e voltamos já, e a próxima vai ser Manaus. Manaus tem muito provedor, e lá é aquela coisa, né? Você tem que pegar 2 dias de barco para visitar um provedor, sabe? Porque a logística é diferente. Sim. Mas você chega lá na cidade, o cara tá na fibra. 100% na fibra. Ele recebe o link no rádio, obviamente, né? O satélite. Mas ele fibrou tudo ali, aquela aldeia, aquela cidadezinha lá, que tem subindo no rio. E o Loucos na Estrada já é mais pontual. Eu já vou ali no dia, naquele provedor, fazer aquela visita, né? E é um pouquinho desses projetos. Legal. Eu vou voltar a um tema que vocês comentaram há pouco, né? O custo do poste, a rede. O cara tem que pensar que para atender 30 quilômetros da sede ou do espaço físico da empresa. Como que vocês... O que vocês entendem dos provedores no quesito rentabilidade? Quais os indicadores que são importantes para o provedor mensurar, ter, para compreender a saúde financeira do seu negócio? Porque tem muito custo envolvido, né? Vocês falaram agora, o Cleiton deu o exemplo ali, o cara compra o poste, doa para o serviço de energia e aluga. Então, cara, tem 3 custos aí embutidos, 2, né? Um de comprar, a doação, né? Mas eu tenho ainda que pagar o aluguel. Daí eu tenho que passar a fibra. E aí eu tenho que passar a fibra lá. Tem que fazer o projeto antes, né? Tem que fazer o projeto. Né? E talvez vai ser aprovado. E se não for, eu tive o custo de fazer o projeto. Vou ter que mudar o projeto. Então, senão eles vão lá e cortam. Então, tem isso. Então, como que o provedor tem que olhar hoje para o negócio para ser saudável, sustentável? Quais indicadores vocês entendem? Porque existe uma relação de crescimento que muitos querem, alguns nem tanto, mas existe o crescimento saudável também, né? Então o que eles precisam observar, atentar atualmente? Qual que é o norte disso aí? Eu queria até aproveitar que você fez essa pergunta, eu queria aproveitar e conectar no projeto do provedor, Thalisson. E, inclusive você fazendo todas essas ações que você tem hoje, inclusive você está envolvido com vários projetos. Qual que é o plano de vocês hoje nessa parte administrativa, gestão? Nós estamos colocando o IXC lá nesse projeto junto com você. Nós vamos te dar apoio tecnológico lá. Mas e como que vocês estão planejando essa questão de gestão administrativa, gestão financeira, gestão de serviços? Vocês têm esse planejamento? Tem uma pessoa, um time? Vocês estão começando pequeno? Como que é essa estratégia de vocês? Vocês estão preparando? Não sei, o Thalisson, você fez algum curso de gestão empresarial, empreendedorismo? Ou como que é isso? Cara, vamos lá. Estamos nascendo como um pequeno provedor, né? Do zero mesmo. Por mais que o data center, visivelmente, ele é muito bonito, os equipamentos são bem robustos, mas o desafio
é de um provedor que está nascendo agora, né, cara? Da briga do rouba-monte mesmo, de tentar conquistar o cliente que já tem uma conexão. Então, essas viagens praticamente foi a faculdade, né? É a bagagem de conhecer a cabeça de muito provedor de internet, bater papo não só com o dono, mas com os líderes que ele coloca em cada setor, né? Então, preparei muito para palestra também, né? Que eu vou trazer, mas a gente tem um parceiro também, que é a ESP4 Consultoria, que eles têm a bagagem de grandes operadoras e nosso bate-papo com eles assim é semanal. Desde antes de lançar a primeira fibra, eles explicando, cara, isso aqui acaba sendo um negócio imobiliário. Antigamente você pegava aí, hoje você fibra, né, para pegar pelo menos 30% daquela região que você está fibrando, se pegar mais ótimo, mas hoje esse número caiu até mais, mas principalmente ficar de olho no churn. Cara, mas o que é churn? E aí você começa, né, a perguntar esses termos ali para um consultor, para um cara que já está no mercado há muito tempo. Mas o nosso principal foco vai ser na taxa de retenção do cliente ali dentro da base mesmo, sabe? Tentar deixar o churn o mais baixo possível. Um bate-papo que eu tive com a Veronice, ela é diretora de relacionamento lá da Age, né? Eu falei, e aí, Veronice, passa a senha para nós. Thaleson, o cliente ele quer ser ouvido, então um canal de comunicação que ele possa se comunicar, uma pessoa bem preparada que possa fazer esse atendimento para ele e principalmente resolver o problema. Mas igual eu falei, a gente está começando do zero, então financeiro é a mesma pessoa que faz o financeiro hoje da Lux da Telecom, nós somos em 8 pessoas lá hoje, né? Financeiro, contador, marketing, filmmaker, mas a mesma gerente, estrutura da Lux. Por enquanto a mesma infraestrutura, atendimento inicial, aos primeiros clientes. Vai ser nós mesmos ali, como começa um provedor familiar, né? Isso, é a realidade. A realidade, família, minha esposa atendendo, né? Vai receber um treinamento, fazer os preparos. E na medida que a coisa foi escalando, começar a ter os recursos do provedor, aí a gente vai atrás de mais pessoas, né? Também qualificadas. Sei lá, compensa agora ter um call center para fazer um atendimento pós as 18, né, para nós. Então a gente vai ajustando ali no detalhe. A Locus você é o proprietário ou você tem uma sociedade? Não, sou eu 100%. E esse provedor também vai ser só a Thaleson, tem uma sociedade? E meu irmão Rafael. Você e o Rafael? Eu e o Rafa. E assim... O Rafa já tinha provedor, né? Ele vendeu um provedor dele, então ele já tem toda a bagagem o Rafa, eu sou a mente criativa. E o Rafael, meu irmão, é o pulso firme. Eu não sou o pulso firme. Eu não sou o cara que vai chegar... Ele é o controller. Ele é o controller. Eu não sou o cara que vai levantar a voz e tal. Não que meu irmão faça isso, mas ele é o cara que gosta das coisas muito bem alinhadas e certas. Então, o teu irmão vai ser o CEO do negócio. É. E assim, que formação que ele tem? Só para entender, assim, Vida. Provedor, do provedor regional que ele teve, né? Eu tenho mais um irmão que também é provedor. Então, a gente montou muito provedor para muita gente, de passar fibra, de montar caixa, cuidar de toda a rede externa. Cara, da rede externa pro assinante, para ser sincero, a gente entende bem, né? Até chegar no assinante, cara, como tratar o assinante, como fazer uma boa instalação, ter um padrão, uma qualidade. Agora, mais os processos administrativos que a gente está atrás de parceiros, né? Como a gente vai usar a XC para resolver, facilitar, né, o nosso dia a dia. Ter parceiros, como eu falei, que vai ajudar a gente a reduzir o churn, a fazer o investimento. Não fibra aqui, que aqui não compensa muito, cara. Mas se você fibrar para cá... O que você trouxe é o cenário que nós enxergamos, né? O cara começa, o Cleiton acho que é o exemplo, ele, a Marci e o Gustavo. O pai, a mãe, o filho, o cunhado, vai montando, vai estruturando, cada um se responsabiliza por uma parte, vai crescendo e aí, vai ampliando a equipe, né? E essa questão é bem como você falou, né? Nós vamos começar do zero como qualquer outro. Eu mesmo vou atender. Sem então, dinheiro. Acho que trouxe essa... Eu me lembrei agora um pouquinho da história do Cleiton, né, Cleiton? Eu tenho... o que acontece? Eu já estou no setor há muitos anos e não é uma faculdade ou uma especialização que vai fazer você ter sucesso, sabe? É a construção, é a jornada, né? Mas a especialização, a faculdade te dá uma base teórica importantíssima.
E eu vejo que muitas empresas de telecom não têm essa base, tá? Então, por isso que eu trouxe esse tema, quando o Chico trouxe dos analíticos ali, Tá, beleza, o churn tem melhor churn. O que é o churn ideal para tua empresa? O que é Inadimplência. o que é aceitável de inadimplência? O que é aceitável... A diferença churn e inadimplência é diferente? Sim, As sim. pessoas confundem. Mas o que é aceitável? O que é de... Qual que é a margem EBITDA ou a margem de lucro? O que é o teu negócio? O que realmente o negócio de telecom é? Né? Então, essas bases que muitas pessoas negligenciam porque não tiveram uma base teórica. De conceitos, né? Eu me formei em sistemas em 2003, então eu aprendi programação, né? Lógica de programação, e tinha uma matéria lá dentro chamada de contabilidade. Né? E tinha uma de estatística, tinha uma matéria de parte contábil bem legal lá, mas só que tipo, pra mim, eu quero aprender contabilidade, né? Eu quero aprender a programar, entende? Estatística, tipo, eu era bom de matemática, né? Então eu gostava, fazia, mas não que eu entendia que aquela estatística ia ser algo que eu iria usar no futuro, sabe? E hoje a estatística pra mim é a base, né? E aquela contabilidade que eu deveria ter, prestar atenção lá na faculdade, também é a minha base. Logo que eu me formei, em 2003, eu comecei uma outra pós-graduação de redes, banco de dados e desenvolvimento web. E devido ao curso de redes que eu fiz, de pós-graduação de redes, que eu comecei o provedor. Caramba. Eu fiz a pós-graduação, uma matéria que era a cada 15 dias, na sexta à noite e sábado do dia inteiro. E na segunda aula era aula de redes, né? E veio um professor de Ponta Grossa, da UTF-PR de Ponta Grossa, era ele que gerenciava a UTF, toda a rede da UTF-PR, né? E ele veio dar aula para nós. Ele chegou lá, a aula dele vamos instalar um Linux, vamos configurar um Masquerade para fazer o NAT, vamos subir um controle de banda com CBQ e vamos fazer um proxy com Squid. O cara ensinou nós a fazer um servidor de internet, pô. Cheguei na outra semana, cheguei em casa na segunda-feira, né? Me liga um amigo meu, um ex-colega de faculdade. Tô montando um provedor aqui em Abelardo Luz. Você sabe montar um provedor? Digo, aprendi ontem. Aprendi ontem. Agora eu sei. Cara, cheguei lá e fui lá e montei um Red Hat lá com as configurações que eu tinha aprendido a fazer. Nem sabia direito como que funcionava direito. A lógica do negócio, eu sabia que funcionava. Você colocava aqueles códigos lá, funcionava. E... O resultado, ele tinha uma Omni, tinha as plaquinhas de Wi-Fi, tinha a estrutura do provedor, o servidor, tudo montado, era só ir lá e configurar. Fui lá e configurei para ele, voltei para casa, olhei pro meu pai, pro meu irmão. Vamos montar um Que tal provedor. nós montar um provedor na internet? Agora é a nossa hora. Né? Então, essa pós-graduação me deu a base para começar o negócio, né? Legal. Mas eu trabalhava numa multinacional nessa época. Eu era gerente lá, de TI, na multinacional. E chegou no momento que a gente precisou migrar o software lá. Era um software em DOS e a gente foi para um software em Windows, né? E essa migração, Thaleson, chegou num ponto que a gente teve que importar toda a parte de movimentação financeira e a empresa, toda ela era gerida baseada em gestão contábil gerencial. Então lá tinha toda a parte de ativo, passivo, receita, despesa, resultado. E para mim aquilo era tipo uma coisa de outro planeta, sabe? E eu peguei, fui atrás de entender, de estudar. Peguei o Jefferson, foi o meu tutor lá na época, me ensinou como é que funcionava a Razonete, como que você fazia o débito e crédito, que o débito, na verdade, é valor e o crédito você deve, sabe? O pré e o pós, né? Qual que chip eu pego? Tipo, olha no meu balancete lá, tem o negativo, é dinheiro, mas o positivo não é. Digo, como assim, pô? Né? E eu tive que... A gente fez essa migração de sistema e eu tive que fazer
muitos fechamentos de razão, fechar razonete, débito, crédito, resultado. Daí eu fui me especializar, fiz uma pós-graduação nisso, em controladoria, contabilidade e finanças. E nesse momento, cara, que para mim eu entendi como que funcionava uma empresa através da contabilidade, através do balanço da empresa. Que daí você entende o que é valor, o que é despesa, o que é receita, né? E também nessa minha segunda pós-graduação, eu aprendi a parte de... eu aprendi a usar HP12C, para falar bem a verdade. E eu entendi como que funciona juro composto, né? Juro simples. E eu vi que eu tinha um Vectra que valia menos do que eu devia. Era o meu patrimônio. Né? E nesse momento, Thaleson, eu percebi que... Poxa, agora eu tô pronto, agora eu sou o cara, né? Né? Pedi demissão da empresa, porque eu ia me empreender, eu decidi empreender. Sem nem ter começado o provedor ainda. Não. O provedor estava rodando fazia 3 anos junto com o meu irmão. Ah, legal. O provedor estava rodando fazia 3 anos. Em 3 anos tinha 100 assinantes. Caramba. 3 anos. Chegamos a 100 assinantes. Legal. E daí, quando eu saí para empreender, cara, eu digo, vou montar um e-commerce. E em 90 dias eu tava quebrado, Thaleson. Nossa. Então, mesmo com a base teórica, a prática é totalmente diferente. E a base prática sem a teórica também é uma coisa, um negócio, como que eu posso dizer? Que falta a base, entende? Então, você aprendeu na prática, mas você não consegue analisar a tua empresa de uma forma, entender realmente como que ela funciona. Porque uma empresa telecom, ela ela tem várias receitas, né? A primeira receita é da taxa de instalação. Então, eu cobro taxa de instalação ou não cobro taxa de instalação? Isso é bom ou ruim para o meu negócio? Isso agrega valor ou não na minha empresa? O segundo é a recorrência, né? Então, tipo, eu estou recebendo por mês. Esse valor que eu estou recebendo por mês está dentro do ideal? A minha venda é melhor eu fazer bastante venda ou fazer vendas melhores? A minha retenção, ela está de acordo com o resultado? O valor que eu estou recebendo de receita é compatível com o meu investimento que eu estou fazendo na empresa? Quanto que eu posso comprar de equipamento para investir na empresa? Como que é a sua estratégia de reinvestimento? Você hoje mistura o teu resultado com a da empresa ou você é um funcionário da empresa que você ganha salário? Quanto desse percentual do resultado da tua empresa você vai reinvestir nela? E quanto que você vai tirar dela? Quanto você vai dividir com os sócios? Você divide com os funcionários? Dinheiro? Cara... Então, olha quantas perguntas que a base pode te dar para você tomar decisões dentro da tua empresa. Então, resumindo o contexto todo aqui... É muita coisa. Para você analisar números, você precisa ter a bagagem, ter a experiência, você precisa ter a base teórica. Então é importante que você aprenda, busque. Para ser um empreendedor de excelência, você tem que buscar a base teórica, fazer uma especialização. E é importante você ter consultores, os consultores vão te ajudar. Mas se você não tem uma base para você entender o que eles estão trazendo de proposta para você, né, na mão, né? Você realmente se torna um refém dele. E o que você vai fazer? E uma das coisas que mais me trouxe isso com o passar dos anos na área de telecom é que o IXC foi feito com essa minha base teórica, entende? O IXC, a parte contábil dele, é um sistema de gestão contábil gerencial. Com o IXC você consegue saber qual que é o teu resultado operacional da empresa, quanto que é o teu EBITDA dela. Você consegue, usando o IXC. Não usando o software externo, planilha, não. Dentro do IXC, você vai lá, imprime o relatório e você tem o resultado da tua empresa. Sabe quanto ela vale. Caramba. Né? E muitos poucos empreendedores que usam o nosso sistema, eles usam isso. Então, o percentual é muito baixo de empresas que realmente... usam a ferramenta que tem todo o controle financeiro de cabo a rabo da empresa, toda a movimentação de dinheiro da empresa está dentro do IXC. E é ali onde que você tem que aferir, é ali onde que você tem que afinar.
entende? Então, essa é a minha questão, assim, tipo, você tá começando, você é um cara muito bom na parte técnica, o teu irmão tem a experiência de vivência como provedor, e o Chico trouxe a questão de, tipo, números, né? O que eu vou olhar? Cara, você tem que olhar estoque, custo de atendimento, custo do suporte, custo... E hoje, por exemplo, com a XC você consegue enxergar tudo, né? Mas é importante você ter essa base teórica para aquele número te fazer sentido. Sim. Entender o porquê do número, né? Aquele número tem que fazer sentido para você. E o que o Cleiton traz, eu vejo como muito importante, né? O prático, a prática e a teoria, o prático e o teórico, eles são intimamente ligados. Né? Eu sei na prática, mas não entendo o motivo, não faz tanto sentido. Eu sei a teoria, mas não sei aplicar, não faz tanto sentido. Então, ter essa dualidade, ela é muito importante também. Deixa eu só complementar. O que eu vejo que aconteceu muito também, né? Igual você começou, né? Você tinha muita teoria, né? Muita boa teoria, muita faculdade, e foi ajustando na prática, né? Não, mas eu tendo tudo isso e quebrei em 3 meses. Alguns caras que você conhece muito bem a história, o Chico também deve conhecer, muitos ou eram lan house, e aí o cara na época... Loja de informática? 2 casas depois alguém comprou um computador e queria internet, aquele cara puxou e saiu indo. Muitas histórias que o cara começou a fazer uma faculdade, ele não tinha internet, não tinha porta lá, então ele pegou a internet de algum lugar através do antena, e um outro bateram palma na casa dele, põe na minha casa também, não sei como, e aí colocou outra antena, e aí começou a surgir, mas, né, muitos desses caras, sem faculdade. Eu conheço provedor que era padeiro, que era confeiteiro, que era pintor, mexia com cavalo. É muito louco. É muito louco. Tem de tudo, né? E aí, muitas pessoas, né, cara, sem estudo, vou dizer assim, né, um português mais caro, não sem estudo, um estudo mais aprofundado, né, seja do negócio e tal, e a coisa aconteceu e dá certo. E aí, com certeza, alguns deles só se diferenciaram quando foram atrás aí de estudos, de tudo isso, mas também uma coisa que a gente tá pontuando bastante agora também é ir atrás de pessoas, né, porque eu falo da própria Alux da Telecom. Era eu era um técnico batedor de escada, tem só o ensino médio, eu fiz Senac e tal, mas tem muito tempo. Tudo que eu aprendi foi no ramo, na prática, no dia a dia, que era muito louco. Às vezes o cara, não, tem que fazer isso, aí você só tirava e colocava da tomada, o negócio funcionava. Voltava, né? Não precisou fazer mais nada, né? Mas então a prática trouxe também muita experiência. Mas falando assim da Loucos, né, cara, quando a Loucos começou a ser começou a gerar uma receita, começou a aparecer empresas, era só eu sozinho. Eu era o filmmaker, eu era o marketing, eu era o financeiro, e eu não sou nenhum desses caras, entendeu? As coisas foram acontecendo. Teve que ser. As coisas foram acontecendo. Então eu falo até por próprio gerenciar o dinheiro. Dinheiro entrava, dinheiro saía. Entrava 10, saía 20, sabe? Era basicamente, eu não tinha essa gestão. A raiz humilde e tal. Então você queria ter tudo, o melhor tênis, o melhor telefone e tal. Cara, agora a minha vida mudou mesmo quando eu pedi ajuda, né? Eu falei, cara, a coisa tá crescendo, eu preciso estruturar isso. E aí quando eu fui atrás de um financeiro, né? E aí, de fato, é uma pessoa que tem uma faculdade, uma pessoa de confiança tem uma faculdade. Aí ela sentou comigo depois de um tempo, é a Juliana, né? É minha cunhada, inclusive, que ela faz dos provedores do meu irmão também. Então, ela fala, a primeira coisa é me dar todos os cartões, me dar acesso a tudo. A partir de agora você tem salário, vamos começar com 0 e vamos melhorando isso. Cara, e quando eu falo que minha vida mudou, igual eu falei, hoje nós somos em 8, todo mundo tem um bom salário, porque eu coloquei na minha cabeça também que eu só quero pessoas profissionais naquela função. Se é um filmmaker, eu quero melhor. Tanto que hoje nós temos o Marcelo, que era um cara que ele era filmmaker da Americanas. Tudo que ia do ar para Americanas, era ele que produzia. Então, pode ver que as qualidades dos conteúdos estão subindo bastante, né? Desde de marketing, próprio financeiro em FIS, o Rafa hoje, que é meu irmão, também me ajuda a gerenciar lá o nosso gerente da Loucos, a Tainá, que é a nossa gerente comercial, está no sangue dela ser comercial, mas a minha vida mudou quando eu tive um financeiro, e hoje eu
Aí vem, né, cara, as conquistas. Eu nunca imaginei. Caramba, consegui comprar minha casa. Olha, eu tenho uma reserva de dinheiro. Olha, eu tenho um carro legal. Mas se dependesse do Thalisson... E aí hoje eu consigo ter vamos dizer, ter um tempo para ir atrás, para estudar. Que antes eu nem passava pela minha cabeça, né? E confiar, às vezes você tem que confiar mesmo nas pessoas, né? Você vai ter que... Se você tiver a sorte de ter pessoas boas ao teu redor, mas nem sempre a gente tem essa sorte. Né? Cara, eu dei muita sorte. A minha família, eu tenho muito a minha família lá do meu lado, né? Minha mãe é minha fã número 1. Igual eu falei, todo mundo relacionado à minha família eu trabalho com provedor de internet. E eu tenho sorte de algumas pessoas também da família ter formação. No caso da minha cunhada, ela é formada em financeiro, tem algumas faculdades, sabe? Sempre estudou. Ela sempre foi de família boa, então a vida dela toda foi estudando e ela é muito boa nisso. Então é a pessoa que transformou a vida da Loucos. E foi do Thalisson. ter um financeiro. E do Thalisson. Total. Legal. Total. Eu trouxe mais isso, Chico, assim, para conectar com o momento atual do mercado também. Então, o que a empresa precisa nesse momento para eficiência, né, gestão? Esse vai ser o que vai fazer com que a empresa prospere. Porque o setor de internet, ele foi um setor que foi comprado por muitos anos, né? Tipo, você era comprado, você não fazia venda na internet. As pessoas vinham ter que comprar a internet, né? É verdade. Então, sempre foi um setor, assim, que foi muito próspero e muito fácil de crescer, ganhar dinheiro com o setor. Mas quando você pega um setor e se iguala com os outros, né? O setor moveleiro, o setor varejista, o setor... Os caras lá tiravam água de pedra, entende? Para o negócio andar. A gestão lá era a coisa mais importante da empresa. E o provedor nunca teve esse desafio, nunca foi desafiado ao ponto de ser a fundo, assim, uma gestão nesse nível. Mas esse é o momento. De agora em diante, quem não fizer isso vai sofrer muito. Estudar, né? Tem que buscar essas bases teóricas, O que você recomenda pro pessoal? Então, eu vou... Vamos o Thalisson lá, puxou o gancho. Estamos chegando no final, pessoal. Infelizmente, curioso, né? Também mas assim, eu tô feliz pra absorver. caramba, porque... Por um lado, não conseguimos falar sobre tudo, mas que estava programado, mas falamos sobre muita coisa legal. E eu acho que o Thalisson agora trouxe a pegada, que é a mesma pergunta que você faria. Eu vou fazer, Cleiton, em 1 minuto eu quero que tu me diga... Não. Vamos tentar, tá. Eu comigo, resenha é resenha. 1 minuto é só o modo de falar, né? Viu, resenha é comigo. Tu já tava falando sobre isso, na verdade, mas qual que é o teu conselho para quem está começando ou para quem quer se destacar no mercado de telecom? Acho que era essa a pergunta, né? Era isso aí. Assim, ó, eu vou falar assim que eu fui um privilegiado, tá? Fui um privilegiado, não no sentido de dinheiro ou ter herança de família, porque eu fui muito humilde. Eu quando entrei na faculdade, eu era pedreiro. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Eu saí de pedreiro para empreendedor. Caramba. E sempre tive uma família muito humilde, a gente sempre valorizou muito o trabalho, né? Quando esse ano aí que eu aprendi, que eu fiz a finanças, que eu achei que eu estava pronto, foi no ano 2007. Eu estava quebrado, não tinha dinheiro nenhum, estava zerado, né? Morando de favor na casa do meu pai, vivendo o salário da minha esposa, para você ter uma ideia. E esses desafios que chegam, tipo esse, geraram a oportunidade de começar, de renascer o provedor que tinha 100 assinantes, e vendi ele com 4.000 assinantes em 2016, e o meu irmão seguiu com o provedor, que a gente começou lá em 2004, meu irmão hoje tem 30, 40 mil assinantes, eu nem sei, mas é gigante, meu irmão, né? E o que mais me ajudou, assim, o que eu digo que eu sou privilegiado, é que você também é um privilegiado. Você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, de sair de dentro da tua empresa, de visitar os caras, ver o que eles estão fazendo diferente, entendendo o que funciona, o que não funciona. E eu, quando a gente começou a XC ali, que entrou no mercado de telecom em 2012 com a XC, eu tive essa oportunidade de falar com várias pessoas, falar com vários empreendedores, entender o que funcionava, o que não funcionava. Eu sempre achava que eu estava mais certo, né? Porque eu sempre entrava para tentar ajudar os caras. E chegava num certo ponto que eu vi que eu precisava de ajuda, né? E daí eu entendia, então eu tive o privilégio de tentar ajudar as pessoas e as pessoas me trazerem conhecimento. Então sempre quando você ajuda os outros, você adquire conhecimento.
Isso foi um dos maiores aprendizados e acredito que isso foi uma das coisas que mais me ajudou no meu sucesso, foi querer ajudar os outros, entregar mais do que realmente eu estava sendo contratado, né? Então eu sempre entreguei mais do que as pessoas pediam, né? E isso retornava para mim, né? Então isso é uma coisa que eu nem tinha muita percepção disso, mas hoje eu entendo isso. E foi isso que me ajudou muito daí a experiência, daí a entender o que funciona, o que não funciona, e aquela base teórica me baseou até hoje com gestão de pessoas, com entendimento de negócios. Errei muito, perdi muito dinheiro fazendo negócio mal feito, mas eu sempre acertei mais do que eu errei, sempre acertei mais do que eu errei. E o que realmente... Eu nunca fui prudente em querer fazer só o certo. Nunca. Eu sou o cara que vai lá e tipo, tem 10 equipamentos de R$200, R$300 lá. Manda vir os 10, um de cada um, eu quero ver o que funciona, né? E muitos querem lá ficar esperando o cara dizer que testou o detalhe da vírgula do negócio e às vezes o tempo que ele perde esperando é muito mais caro do que ele ter colocado os 10 lá e fazer de uma vez, sabe? Então, eu sempre fui o cara que testei, sempre fui o cara que tinha as respostas do que funcionava e o que não funcionava. Sempre as pessoas me ligavam, o que funciona, o que eu faço, o que não faço. Então, isso foi uma das coisas que sempre me norteou. E principalmente, o que eu sempre levei como base para as empresas foi contabilidade e finanças. Tá? São duas coisas importantíssimas, né? A contabilidade é para você saber se a tua empresa está tendo resultado ou não, que é diferente do teu resultado do caixa. O que você tem no banco não diz quanto que a tua empresa, quanto que ela ganhou. Isso é coisa que a maioria dos empreendedores olham e caixa é caixa, resultado é resultado. São duas coisas totalmente diferentes. Isso é uma coisa que eu acho que os empreendedores deveriam buscar, pelo menos a base teórica contábil, para entender o que é um passivo, o que é um ativo, o que é patrimônio, o que é estoque, o que é receita, o que é despesa. Tá? Isso é básico, razonete. Eu tenho o Luiz aqui que ele às vezes, aconteceu alguns casos contábeis. O Luiz é o nosso cara, nosso contador aqui já há 8, 10 anos já, né? E ele fala que eu sempre estou na frente dele. É que a contabilidade, cara, eu fiz muita razonete na época que eu tive que migrar aquele sistema. Então, débito e crédito pra mim é uma coisa natural, sabe? Eu entendo. E daí eu discuto muito naturalmente com ele lá e discuto coisa séria. E às vezes não. Dá umas brigas feias. Eu ia lá, mas a gente se entende. Então eu considero a contabilidade uma base assim, essencial para o empreendedor. E a outra base é a base financeira. Você entender, pelo menos, como que funciona juro composto e estatístico, tá? Então... tem que entender de estatística, tem que entender da parte de finanças ali, principalmente, vale a pena eu fazer um empréstimo com a taxa de juros que tem hoje de 15%, o retorno, quanto tempo que eu tenho que investir esse dinheiro, começar o retorno para mim poder pagar esse negócio, esse juro de 15% ao ano? Vale a pena fazer ou é melhor eu pegar e usar o caixa da empresa para fazer esse investimento? Vale a pena eu construir uma rede numa cidade hoje? Quanto que eu tenho que instalar para poder financiar essa rede? Daí eu financio ela ou eu vou usar o meu capital próprio? São essas decisões que o empresário precisa dessa base financeira e contábil para poder tomar, né? E o resultado da minha empresa? Uma empresa ela é lucrativa ou não é lucrativa? Comparado aos outros setores do mercado, o setor de telecom ainda é competitivo? Ainda é viável você investir nele ou não? Minha resposta. Eu vendi 2 provedores. Vendi 2 empresas. Eu enxergo que se eu tivesse mantido as 2 empresas, eu tive que sair. Uma empresa eu saí porque a gente mudou para Chapecó, né? A XC saiu do interior de São Lourenço e veio para Chapecó. E eu não tinha uma estrutura administrativa lá para manter lá e também ia tomar o meu foco, porque a XC estava crescendo muito, estava numa expansão astronômica e eu precisava tomar uma decisão. Então eu fiz uma venda lá da empresa e fiz um exit dessa primeira empresa.
E na segunda empresa, foi no momento que teve essa expansão da pandemia, a gente cresceu muito lá, e a gente teve muita dificuldade de aprovação com a Celesc, e a Celesc começou a embaçar com posto e projeto, e nós lá gastando fortunas com projetos, e eles não aprovavam, e tentava por rua. A gente tinha até como contornar esses problemas de regulação com parcerias com outros provedores, estava tudo se organizando. Só que os meus sócios nunca tinham colocado dinheiro no bolso, nunca tinham feito exit, nunca tinham colocado dinheiro no bolso, eles só trabalharam a vida inteira, né? E eles disseram, olha, Cleiton, a gente quer começar outra empresa em outro lugar, em outro estado, para ver se a gente aprova o projeto, tudo. Daí chegou num ponto que eu disse, não, o projeto de Joinville foi um projeto que a gente fez aqui para a XC poder testar. Eu só estou nele para a gente poder validar o negócio, para a gente poder testar as ferramentas, testar a tecnologia, ver o que funciona, ver o que não funciona, entender o mercado, né? E chegou nesse momento que a gente decidiu vender o negócio e cada sócio recebeu a sua parte. Eu tive um dos sócios, dois deles, que saíram milionários do negócio, sendo piazada do interior aqui de São Lourenço, de Campo Herê aqui, né? E os caras saíram milionários do negócio, entende, cara? Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter ajudado eles a transformar a vida dele, e o setor transformou a vida deles e a minha também. Então, essa é eu enxergo ainda que o setor ainda tem muito para dar. A única coisa que você tem que fazer é não tirar o pasto da vaquinha leiteira, né? Você tem que ter um plano de reinvestimento nela e entender que ela precisa disso para ela continuar gerando receita, e entendendo comparar o mercado, comparar se realmente o setor é melhor ou pior do que o outro setor, que você, saindo desse setor, você vai ter que entrar em outro setor ou você vai se aposentar. Eu vendi os dois negócios, eu tenho certeza que se eu tivesse mantido os dois negócios, eu teria que investido meu tempo, né? Teria que ter gastado mais meu tempo. Mas esses dois negócios, eu tenho avaliado, fiz uma análise essa semana, que o primeiro negócio eu já teria retirado o valor mais do que o valor que eu vendi, e esse negócio valeria pelo menos umas 10 vezes mais do que o valor que eu vendi. Caramba. Aquele primeiro. Então eu teria já tirado o dinheiro e valeria pelo menos 10 vezes mais. E o segundo negócio que eu vendi, fazem 3 anos que a gente saiu, eu já teria pelo menos retirado uns 50% do valor que eu vendi. Caramba. E esse negócio valeria pelo menos o dobro do que ele valeria hoje. E o dinheiro que eu peguei desses negócios, eu investi em imóvel, eu coloquei em usina hidrelétrica. Pergunta para mim se eu retirei parte desse valor ou se ela rendeu o dobro do valor. Ela não acompanhou a inflação, para você ter uma ideia, esses outros negócios. Não acompanhou a inflação. Caramba. Então você veja como que às vezes você pensa que o negócio está ruim, o setor está ruim, né? Mas os outros são muito pior. Então tem que, na hora de tomar a decisão de vender a tua empresa, você tem que saber o que você vai fazer com o teu dinheiro depois, né? E também tem que saber que você tem que estar estruturado financeiramente. Tem a inflação, né? Você tem que estar estruturado fiscalmente. O teu negócio tem que estar muito bem estruturado fiscalmente. Porque se você não tiver bem estruturado fiscalmente na hora de fazer um exit, de fazer uma venda, 25% do teu negócio fica para o governo. Né? Então, são os desafios que você tem que ter na hora de vender um negócio do setor. Deu 1 minuto e meio, Cleiton. Tudo em Bitcoin? Deu 1 minuto e meio. Vou te contar uma coisa do Bitcoin, já que você puxou do Bitcoin. A primeira vez que eu recebi a primeira proposta de venda do provedor, eu tive a oportunidade de receber, antecipar o valor. Eu vendi ele em 32 vezes porque eu tinha medo de fazer coisa errada com o dinheiro. De tipo, investir em coisa errada. Então eu recebi ele no longo prazo, justamente para mim receber um pouquinho por mês, para mim não ter a ganância de fazer coisa errada. E na época ali, quando eu vendi o negócio, eu digo, poxa, uma das coisas que eu poderia fazer se eu recebesse esse negócio era comprar Bitcoin. E tava R$3.000 o Bitcoin. Olha aí. O dólar a 3 e o Bitcoin $1.000, né?
Se soubesse do futuro, né? Dava pra prever o futuro, né? Tinha feito o brick, né? Mas... dava pra prever o futuro, né? É uma bola de cristal, né? Legal. Thalisson, por favor. Qual a tua dica aí, teu conselho pra quem tá começando ou pra quem quer se destacar no setor? Cara, eu vou puxar sardinha aqui pra minha categoria, né, cara? Por onde eu comecei, que é a parte técnica, né? A mão de obra que o provedor tem dentro do provedor dele, né? Então, muitos acabam focando ali, é importante fazer esse investimento de equipamento, de rede, de infraestrutura, enfim, mas ele também tem que olhar para quem cuida da empresa dele. E, cara, de todos os sentidos, desde a equipe do escritório, se eles têm uma boa cadeira, uma cadeira confortável para se trabalhar, cumprindo as normas ergonômicas e tudo isso que tem que ser feito, e também da equipe de campo, desde olhar o cinto de segurança do cara, se ainda está na validade, se está vencido, capacete, treinamento NR10, 1535, todos os necessários. Cara, dar um suporte de carro, respeitar principalmente horários de trabalho do técnico, criar rotinas aí, né? Criar horários de trabalho flexível para que ninguém se sobrecarregue. Eu falo muito isso porque na nossa época era assim, entrava às 8, igual eu falei, e até às 18, mas se rompeu, cara, é até às 18 do outro dia. Isso já aconteceu muito. E eram grandes empresas, mas a gestão não era tão assim, então não tinha equipe. Então o cara ter uma equipe de emergência, de socorro, para não sobrecarregar o time dele, né? E para ele não ficar insatisfeito, que é o que eu vejo que está acontecendo muito. Essa falta de mão de obra. O cara, ele fica desgostoso daquilo, porque, meu salário atrasa, eu não tenho bons EPIs, nem bons ferramentas para me trabalhar, eu não tenho treinamento, eu vou para a rua praticamente cego, né? E aí eu quero sair desse setor. Ou acaba indo, às vezes o cara é um bom técnico, um bom empregado, acaba indo pro concorrente, né? Às vezes por R$50 a mais, mas às vezes quando você vai puxar não é só os R$50 a mais de salário, né? Tem muitas coisas. Então a minha dica é essa. Olha para quem está cuidando da sua empresa, cara. Todos os funcionários, toda a equipe, ver se está todo mundo ali psicologicamente bem, que isso também é muito importante, né? A gente vive numa era da ansiedade, da depressão, de tudo isso. Isso tá aí, né, cara? Então tudo tem que ser olhado. Tem muito provedor que às vezes o técnico chega, ou técnico, ou um atendente chega com a cara fechada com a situação, já quer mandar o cara embora, às vezes é o melhor profissional que ele tem, né? Mas enfim, é isso. Olha, cuidar de quem cuida das pessoas. Legal. Estamos chegando ao fim agora, de verdade. Eu quero agradecer muitíssimo Cleiton Paris, sócio fundador da SCSoft. Obrigado por ter vindo ao Impulsiona. Thalisson Ferreira, CEO da Loucos da Telecom. Felicidade de estar aqui. Brigadão pela presença, né? Gostei muito de trocar essa ideia com vocês. Espero que vocês também tenham curtido o nosso papo aqui, que foi muito louco, né? Foi muito bacana, muitos insights, muitas ideias, experiências incríveis aqui dessas duas figuras que estiveram aqui conosco hoje. Se você tem sugestão de assuntos, temas, pessoas, profissionais que vocês gostariam de ver aqui no Impulsiona, coloca nos comentários ali, segue as nossas redes, @SCSoft, Instagram, Facebook, LinkedIn, dá um like lá no nosso canal do YouTube e espero vocês para os próximos episódios com muita informação, muitas ideias, pessoas muito bacanas, profissionais excelentes nas suas áreas, para falarmos sobre todo esse universo da Telecom. Obrigado, pessoal, pela parceria, obrigado pela companhia e até o próximo Impulsiona. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado.